Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar o Estatuto da Pessoa Idosa, que foi estabelecido pela Lei 10.741 de 2013. Diz lá o seguinte, né? Essa lei ela dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, primeiro ponto que a gente tem que lembrar aqui é de que a pessoa ela é considerada idosa, o Estatuto da Pessoa Idosa, quando ela tem ou 60 anos ou mais de 60 anos de idade. E o Estatuto aqui, ele vai atuar no sentido de regular os direitos que são assegurados a essas pessoas com mais de 60 anos. Muitos desses direitos já estão previstos na própria Constituição Federal, mas se faz necessário a elaboração aqui do Estatuto, visando então colocar as pessoas com mais de 60 ou igual a 60 ou mais de 60 em condições de igualdade às demais pessoas, né? Porque na prática o que se tem é que essas pessoas elas não têm todos os direitos assegurados, por isso que se fez necessário essa elaboração da lei para conseguir atingir a igualdade material e não apenas a igualdade formal. A pessoa idosa ela goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade, tá? Então, todos os direitos fundamentais são assegurados, a gente reforça isso no Estatuto da Pessoa Idosa. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público também assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade, está destacado, a efetivação do direito à vida, do direito à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, é responsabilidade de quem? Primeiro ponto, da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. De assegurar, só que olha só, com prioridade esses direitos à pessoa idosa. Bom, a garantia de prioridade, né? Porque, de novo, com absoluta prioridade vão ser assegurados esses direitos às pessoas idosas. Daí, o Estatuto da Pessoa Idosa vai lá e define, então, qual que é essa prioridade, né? Essa prioridade, então, ela compreende o atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e também privados prestadores de serviço à população. Então, prioridade no atendimento preferencial. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Então, quando, eventualmente, for formulada uma política pública que seja específica para essa população, né, que atinja essa população também, vai se ter preferência para essas pessoas, tá? Elas vão ser atendidas de forma prioritária. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. Então, recursos públicos destinados, né, para essas áreas relacionadas à proteção da pessoa idosa. Vai destinar, então, recursos públicos para lá. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações. Priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, tá? Então, a priorização no atendimento é pela família da pessoa idosa, em detrimento do atendimento asilar, né, de asilo. Então, prioriza-se o atendimento pela família, exceto quando, né, não possuir ou carecer de condições da manutenção da própria sobrevivência, né? Então, se não tem a família, por exemplo, aí sim. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviço às pessoas idosas, está dentro também da ideia de prioridade. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Então, divulgação dessas informações, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Então, pessoas idosas, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, também têm prioridade
no recebimento da restituição do imposto de renda. Disposições preliminares que estão lá no Estatuto da Pessoa Idosa. Entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo às suas necessidades sempre, preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Né? Porque a gente tem, então, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, o atendimento prioritário, de maneira geral, para as pessoas com 60 ou 60 a mais. Mas vai ter uma prioridade especial ainda para aqueles que têm mais de 80 anos. Tá? Então, primeiro, dentro das pessoas idosas, as pessoas com mais de 80 anos, elas vão ter prioridade especial em relação às pessoas que estão de 60 até 79. Ou até 80, né? Porque ele falou maior de 80 aqui. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão vai ser punido na forma da lei. Então a lei vai definir como é que vai ser essa punição. Não cabe aqui a gente saber nessa aula como é que vai ser essa punição, mas sabe que é a lei que determina, né, como é que vai ser dito essa punição. E depois disso, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele então reforça aqueles direitos que são assegurados de maneira absoluta e com prioridade às pessoas idosas. Vamos lá, direito à vida. O que constitui isso? O envelhecimento ele é um direito personalíssimo, ou seja, pessoal, e sua proteção é um direito social. Então, a proteção do envelhecimento, ele é um direito, né, das pessoas idosas. É um direito social dessas pessoas. É a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Então, o Estado ele vai ter que prover recursos para que essas pessoas elas consigam, então, ter um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. É a obrigação do Estado e da sociedade, agora falando sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, tá? Obrigação do Estado, da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Obrigação de quem? Do Estado, da sociedade, tá? Eles têm que, então, assegurar a essa pessoa idosa esses direitos. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Faculdade de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, ideia de poder ir e voltar, né, se locomover aí, está dentro da ideia de direito de liberdade. Opinião e expressão também. Crença e culto religioso, ou seja, a pessoa vai conseguir escolher lá a sua religião, né, ela tem liberdade para isso. Prática de esportes e de diversões também. Participação na vida familiar e comunitária. Participação na vida política, na forma da lei. A lei, então, vai definir como é que vai se dar essa participação da pessoa idosa na política. E faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Tudo isso daqui compreende o quê? Compreende o direito à liberdade, tá? Esses aspectos aqui compreendem o direito à liberdade. O direito ao respeito consiste, até vou marcar aqui, direito ao respeito, né? Consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais, tá? Então, a ideia de inviolabilidade da integridade física, psíquica e tal, como a gente viu aí. É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, do direito à liberdade, a gente viu o que a liberdade ela compreende. Do direito ao respeito, a gente viu que é essa ideia de inviolabilidade da integridade física, psíquica e também moral. E do dever e sobre a dignidade, né, é colocar então a pessoa a salvo de qualquer tratamento desumano. E aí, é dever de quem? É dever de todos. Perfeito. Os alimentos, eles serão prestados à pessoa idosa na forma da lei civil. Então, a lei civil, ela vai determinar, então, como é que esses alimentos vão ser prestados à pessoa idosa, quando necessário, tá? Está dentro aí dos direitos assegurados à pessoa idosa. Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Então, se a pessoa idosa ou então seus familiares não tiverem condições econômicas de proverem esse sustento,
Aí é a obrigação de quem prover o sustento? Do poder público. Mediante o quê? Mediante assistência social. Do direito à saúde, dentro daquela ideia também do direito à vida, né? É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do Sistema Único de Saúde. Então, quem é que vai fazer? É o SUS, tá? Garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. Então, né, o SUS vai ter que garantir aí essa atenção integral à pessoa idosa, tá? Incluindo atenção especial àquelas doenças que afetam de maneira preferencial, né? Fica até estranho falar dessa forma, mas que afetam de maneira mais frequente, eu acho que ficaria mais legal de colocar, as pessoas idosas. Então, uma atenção especial a essas doenças. Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, de forma gratuita, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação. É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em relação à idade, tá? Então, proibido essa diferenciação em plano de saúde. É isso que diz o Estatuto da Pessoa Idosa. Sobre o direito à educação, cultura, esporte e lazer. A pessoa idosa ela tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos, serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. O poder público ele vai criar oportunidades de acesso da pessoa idosa à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ela destinados. Então, quem é que vai fazer quem é que vai colocar essas oportunidades de acesso, quem é que vai adequar os currículos, colocar metodologias, material, quem é que vai fazer isso? É o poder público. A participação das pessoas idosas em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% dos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Então, quando a gente fala do direito aqui à cultura, esporte, lazer, tem que lembrar que a participação das pessoas nessas atividades culturais e de lazer vai ser mediante desconto de 50%. Né? Então, se o ingresso custa R$20 para geral, para as pessoas idosas com mais de 60 anos de idade, igual ou mais de 60 anos de idade, vai ter um desconto de 50%, vai ter que custar R$10. E além disso, tá? Além de dar o desconto, também tem que dar um acesso preferencial aos respectivos locais. Como é que pode ser isso? Pode ser uma fila preferencial, por exemplo. Profissionalização do trabalho. Olha só, a pessoa idosa ela tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitado suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Ela tem direito, então, ao exercício da atividade profissional. Na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego, são vedadas a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concurso, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. Então, exemplo, concurso policial, concurso militar, que daqui a pouco exige que a idade máxima seja X, tudo bem, porque está dentro dessas ideias de ressalvas, mas de maneira geral, então, não se pode colocar um limite máximo de idade. É isso que diz o Estatuto da Pessoa Idosa. O primeiro critério de desempate em concurso público vai ser a idade, dando-se preferência ao de idade mais avançada. Critério de desempate, então, em concursos públicos. Em relação à Previdência Social, os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram as contribuições, nos termos da legislação vigente. Então, aqui, dentro da ideia de Previdência Social, é assegurado, então, às pessoas idosas que os critérios de cálculo do que elas vão receber em aposentadoria tem que garantir o valor real das contribuições que foram feitas ao longo ali da sua vida profissional. Em relação à assistência social, às pessoas idosas será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, na Política Nacional da Pessoa Idosa, no SUS e demais normas pertinentes. Então, vamos lá. Assistência social das pessoas idosas vai ser prestada de forma articulada, conforme princípios e diretrizes previstos na LOAS, na Política Nacional da Pessoa Idosa e no SUS, e outras normas pertinentes. As pessoas idosas a partir de 65 anos
que não possuam meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, ou seja, não consegue garantir ali o mínimo existencial, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos das LOAs. Então as LOAs vão definir, lembrando que isso é para pessoas a partir de 65. Eu destaco aqui, porque de maneira geral, a gente tem a idade de 60 para que se caracterize uma pessoa como idosa de acordo com o estatuto. Mas nesse caso, para receber esse subsídio de um salário mínimo, nos termos da LOAS, é necessária a idade de 65 anos e também é necessário que a pessoa não consiga prover a sua subsistência e nem que sua família também consiga prover a subsistência. Em relação à habitação, a pessoa idosa ela tem direito à moradia digna no seio da família natural ou da família substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Tá? Então, uma vida digna, seja em qualquer um desses âmbitos. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa idosa ela goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Observado o seguinte: reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para o atendimento das pessoas idosas. Quantos por cento? 3% das unidades. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados à pessoa idosa, eliminação de barreiras arquitetônicas, que são aquelas que existem dentro das casas, dos prédios, e urbanísticas, que são aquelas que existem nas ruas, né? Para a garantia de acessibilidade à pessoa idosa, critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Então, em relação a programas habitacionais que sejam públicos, mas que também sejam subsidiados com recursos públicos. Então, pode ser em uma iniciativa privada, desde que tenha sido subsidiado com recursos públicos. As unidades residenciais reservadas para o atendimento a pessoas idosas devem situar-se preferencialmente no pavimento terra, né? Pensando naquela ideia de acessibilidade da pessoa idosa. Aos maiores de 65 anos, né, em relação ao transporte, fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos de serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, as pessoas maiores de 65. Então, detalhe aí que a gente tem que lembrar. Mais uma vez apareceu a idade de 65 anos aqui. E o que a gente tem? A gente tem o serviço prestado de forma gratuita nos serviços públicos, né? Aliás, desculpa, nos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. Aí, a gente não vai ter essa condição nos serviços seletivos especiais, quando prestados de forma paralela aos serviços regulares. Para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Marca com asterisco, né? Como é que então eu vou saber que a pessoa tem mais de 65 anos? Ela tem que mostrar algum tipo de carteira específica para conseguir, então, o transporte gratuito? Não. Qualquer documento que comprove a sua idade, então pode ser documento de identificação, pode ser carteira de motorista, comprovando a sua idade, ela consegue então esse benefício. Nos veículos de transporte coletivo, serão reservados 10% dos assentos para as pessoas idosas, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para pessoas idosas. Não é a pessoa que vai ter que estar lá com essa placa, né? É o assento que vai ter a placa designando que é reservado para a pessoa idosa. No caso de pessoas compreendidas na faixa entre 60 e 65 anos, ou seja, né, fora dos 65 aqui, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte. Então, aqui, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele delegou essa atribuição aqui à legislação local, à legislação municipal decidir se as pessoas entre 60 e 65 vão receber essa gratuidade ou vai ter algum tipo de desconto. Mas fica claro que acima de 65 anos, né, nesses casos aqui de transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, a gente tem então o serviço gratuito. No sistema de transporte coletivo interestadual, ou seja, entre estados, observar-se-á, nos termos da legislação específica, a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, em veículos interestaduais, né, que vão fazer aí, por exemplo, um ônibus que está saindo do Rio Grande do Sul e vai fazer uma viagem até São Paulo. Dentro desse ônibus, então, vão ter que ter 2 vagas gratuitas para pessoas idosas que tenham renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. E além dessas 2 vagas,
desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para pessoas idosas que excedam as vagas gratuitas, só que com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então aqui, em veículos que vão fazer o transporte interestados, a gente tem que olhar o quê? A gente tem que olhar a renda, tá? E aí a gente vai definir, né, as 2 vagas, né, para até 2 salários mínimos e desconto de 50% no mínimo. Se a empresa lá quiser colocar mais vagas gratuitas, ela pode. Se ela quiser dar um desconto de 70%, ela pode, mas ela tem que, então, garantir pelo menos 50% no que excederem essas vagas gratuitas para pessoas que tenham renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Sobre medidas de proteção previstas lá no Estatuto da Pessoa Idosa. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicadas sempre que os direitos reconhecidos na lei forem ameaçados ou violados. Quais direitos? A gente viu vários, né? Direito à educação, direito ao lazer, à cultura, à dignidade, direito à saúde, direito à vida, assistência social, à previdência. A gente viu vários direitos. Então, sempre que acontecerem que esses direitos lhes forem ameaçados ou violados, vão ser colocadas, então, as medidas de proteção, tá? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento, em razão de sua condição pessoal. Aí as medidas de proteção serão aplicáveis, tá? Nesses casos. Verificada qualquer uma dessas hipóteses, o MP ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, ou seja, o Poder Judiciário a requerimento do MP, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Quais são as medidas? Encaminhamento à família ou curador, mediante termos de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, requisição para o tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas e ilícitas, à própria pessoa idosa ou pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação, abrigo em entidade, abrigo temporário. Então, são medidas de proteção ali, sempre que forem ameaçados ou violados os direitos que foram previstos por ação ou omissão da sociedade, por falta, omissão ou abuso da família, em razão de sua condição pessoal. Bom, política de atendimento ao idoso. A política de atendimento à pessoa idosa par-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, Estados, DF e municípios. São linhas de ação, né? O que então seria essa política de atendimento ao idoso? São linhas de ações, portanto, políticas sociais básicas, políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem, serviços especiais de proteção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonadas em hospital, em instituições de longa permanência. Então, né, se alguma família foi lá e abandonou um idoso de sua família lá no hospital, essa ideia de serviço de identificação desses parentes está dentro aqui da ideia de linhas de ações de política de atendimento. Proteção jurídico-social por entidade de defesa dos direitos das pessoas idosas, mobilização da opinião pública no sentido de participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa. Então, são linhas aí de atendimento à pessoa idosa, né, por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e também não governamentais, tá? No sentido de prestar aí algum tipo de atendimento à pessoa idosa, tá? Pessoal, eu vou fazer o corte aqui e a gente volta a responder as questões sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, tudo que a gente precisava saber para a nossa prova.